Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre Caleri, que só volta a jogar no ano que vem, mas pode não ser no tricolor. Pelo menos aqui informam os jornais na Argentina. De acordo com o site El Craque Deportivo, Boca Juniors vai com tudo para tentar contratar o Caleri em janeiro. Atacante que já passou pelo Boca Juniors com 23 gols em 59 jogos, isso na temporada de 2015, ele acaba se mudando depois para o São Paulo, onde começa a escrever uma das histórias mais bonitas dos últimos tempos. O Caleri é ídolo do torcedor tricolor. Mesmo numa fase ruim, na temporada atual, por conta de uma cirurgia no joelho, o Caleri acabou jogando bem pouco, foram só 18 partidas com 3 gols e 4 assistências. Posso assegurar para vocês que não há nenhuma intenção do São Paulo em vender o Caleri. E não há percepção no Morumbi de que possa haver uma proposta alta suficiente para que o negócio aconteça. O Caleri já tem 32 anos de idade e hoje está avaliado em apenas 2 milhões de euros. Então a tendência é que o Caleri siga no São Paulo, mesmo custando R$ 1.300.000 por mês. O fato de ser um cara extremamente líder, positivo, que cobre, que torce pelo São Paulo em todos os momentos, faz com que o tricolor entenda que na reformulação que passará o elenco, o Caleri tem figura importante. Gostaria de saber se você manteria o Caleri para 2026. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quantos reforços o São Paulo contratará para 2026? 2 ou 3 se Oscar permanecer no clube. Agora, se for confirmada a aposentadoria do meio atacante, o São Paulo cogita montar uma base de elenco com reforços que mudaria a prateleira do clube. Existe a convicção de que com R$ 2.300.000 por mês, que é o salário do Oscar, São Paulo conseguiria melhorar consideravelmente seu elenco. É óbvio que ninguém no São Paulo vai admitir publicamente ou vai se declarar torcendo pela aposentadoria do Oscar. O cara é super querido pelos demais atletas, por membros da comissão técnica, diretoria, e de fato o Oscar é um cara acima de qualquer suspeita, bastante bacana. Mas se ele de fato levar em consideração a aposentadoria por conta de 2 problemas cardíacos que o acompanharam nos últimos meses, São Paulo terá R$ 2.300.000 por mês para buscar contratações. O Belmonte chegou a falar o seguinte, abre aspas, temos que entender o que vai acontecer com o Oscar. É difícil prever o número de reforços, pois ainda não temos uma definição sobre o orçamento, mas imagino que buscaremos 2 ou 3 reforços pontuais, além de contar com jovens talentos da base para aumentar a competitividade. Importante registrar que o São Paulo terá retornos de Caleri, Rian Francisco e André Silva, centroavantes que operaram o joelho ao longo da temporada. Só para completar, por que o São Paulo está tão convencido de que pode montar um bom time sem Oscar? R$ 2.300.000 divididos por 4 e o São Paulo teria cerca de R$ 600.000 para cada reforço que quisesse contratar, utilizando a grana que hoje é paga ao meio atacante. E Carlos Belmonte foi demitido do cargo de diretor de futebol do São Paulo nessa sexta-feira, consequência do 6-0 para o Fluminense, a maior derrota do São Paulo em 24 anos. Também caíram, além do Belmonte, Chapecó e Nelsinho, outros 2 conselheiros do São Paulo que participavam do departamento de futebol. O tricolor já havia decidido pela dispensa do trio na virada do ano. Esperaria o fim do Campeonato Brasileiro e no planejamento para 2026, Belmonte, Chapecó e Nelsinho já não fariam parte. Mas depois do 6-0 e a repercussão extremamente ruim entre torcedores do São Paulo, o presidente Júlio Casares decidiu antecipar esse movimento. Não haverá um diretor de futebol estatutário. A ideia do clube é profissionalizar o departamento, contando apenas com gente especializada. Rui Costa terá um papel muito mais importante. Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol desde o início da era Júlio Casares. Muricy Ramalho também terá um papel mais importante no dia a dia do clube. Quero contar também que na entrevista coletiva dessa sexta-feira, o presidente Júlio Casares admitiu responsabilidades, mas falou que homens do departamento de futebol, comissão técnica e os jogadores também são responsáveis pelo momento do São Paulo, que ainda segue na briga por vaga em pré-Libertadores, que melhorou suas condições em relação ao aspecto financeiro, mas tem colecionado uma série de tropeços inaceitáveis. A saideira sobre o tricolor, 41 conselheiros de oposição apresentaram nessa sexta-feira um abaixo-assinado exigindo a renúncia imediata de Júlio Casares. O documento aponta situações enquadráveis como gestão temerária. Quero assegurar para vocês que não há a menor possibilidade de o Júlio abrir mão do seu mandato como presidente do São Paulo.
E para que o impeachment acontecesse, os conselheiros precisariam de uma aprovação de 75% do quadro de conselho deliberativo no São Paulo, número absolutamente impossível diante do apoio que o Júlio Casares ainda mantém por lá. E você, o que pensa sobre a crise no São Paulo? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A pergunta que todo São Paulino se faz é: Oscar vai ou não se aposentar? Havia uma certeza de que sim, quando o atleta precisou ser levado ao hospital e ficou por quase uma semana internado, enquanto se investigava o que aconteceu durante testes físicos. De olho em 2026, constatação de que ele sofreu uma síncope vasovagal mudou um pouco o quadro. E a percepção de pessoas próximas ao Oscar é de que a decisão ainda não está tomada. O Caio Ribeiro, muito amigo do Oscar, chegou a cravar na Globo, no auge do episódio da síncope vasovagal, que o Oscar se aposentaria. Vinha uma pressão muito grande dos familiares para que o Oscar parasse. Mas como o diagnóstico não foi tão complicado, a família do Oscar deixou de pressionar, e a decisão será do jogador, que ainda não se sentiu confortável para decidir sobre a aposentadoria ou não. O São Paulo não vai se apressar e nem vai pressionar o jogador. A decisão será única e exclusiva do Oscar. Se o Oscar quiser parar, o contrato será rescindido e o São Paulo economiza mais de 60 milhões de reais em salários até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Oscar é o jogador mais bem pago do elenco tricolor. Caso contrário, se o Oscar decidir continuar, o São Paulo segue com o atleta de forma normal. Hora de falar sobre o vexame histórico do São Paulo. O tricolor tomou 6-0 do Fluminense na noite dessa quinta-feira no Maracanã. É a pior derrota do São Paulo nos últimos 24 anos. Só inferior ao 7-1 que o tricolor levou do Vasco em 2001 em São Januário. Ah, Nicolau, o São Paulo tinha 15 desfalques, verdade, mas 6-0 foi a pior derrota do São Paulo em sua história para o Fluminense. O tricolor tomou 3-0 no primeiro tempo, mais 3-0 no segundo tempo. Era o resultado que faltava para a crise explodir de vez na gestão de Júlio Casares, Carlos Belmonte e Rui Costa. Casares e Belmonte nem estiveram no Maracanã, e depois da partida o Luiz Gustavo foi bem duro, afirmando que existe a necessidade de os diretores do alto escalão aparecerem para colocarem a casa em ordem. Rui Costa tentou explicar a declaração do Luiz Gustavo. Dá para dizer que a situação está extremamente delicada. Com um detalhe: São Paulo segue em 8º lugar e vai depender de resultados, como por exemplo tropeços de Atlético e Corinthians, para se manter nessa posição que ainda pode assegurar vaga na pré-Libertadores do próximo ano. Crespo foi perguntado se tem clima para continuar e desconversou. O treinador argentino também disse o seguinte, abre aspas: estou confiando no que a diretoria falou, que até dezembro teremos dinheiro para contratar jogadores. Então, vamos confiar. Só para arrematar de vez, a derrota por 6-0 se torna ainda mais frustrante, levando em consideração que o técnico do outro lado havia sido demitido pelo São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo. Luiz Ubeldia é o treinador do Flu, ele ainda recebe do São Paulo por conta daquela questão envolvendo a multa rescisória de 3 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.